Bom, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita do José Carlos Gomes da Silva, o Zé do cartório eleitoral, como é carinhosamente conhecido aqui em nossa comunidade. E o José Carlos nos solicita um espaço aqui em nome dos servidores da Justiça Eleitoral da região do Alto Jacuí, do Rio Grande do Sul também como um todo. Ele nos traz aqui em mãos uma carta aberta em defesa da Justiça Eleitoral. Depois a gente vai colocar a íntegra dessa carta aqui no nosso portal, na fanpage da Tupã também. Ela é uma carta bem explicativa. E ela inicia, datada do dia 26 de maio, dizendo o seguinte: os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e aqui cita os lotados na região Alto Jacuí, vêm a público manifestar-se contra o desmonte da Justiça Eleitoral, acelerado com a publicação da Portaria 372/2017, assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Só nessa introdução aqui, isso já nos causa um certo arrepio, né? Porque, como todo brasileiro, especialmente como todos os eleitores brasileiros, nós temos na Justiça Eleitoral depositada uma enorme confiança e também a esperança de que ela continue a prestar o excelente serviço que tem prestado ao Brasil e permitir com que nós façamos aqui um processo eleitoral reconhecido mundialmente e que é fundamental para que a nossa sociedade possa continuar a ser uma sociedade democrática, representativa, enfim, um país que as pessoas reconheçam como um país democrático e com instituições que funcionam. Nós temos muitos problemas no Brasil para resolver, mas me parece que pode piorar muito se a Justiça Eleitoral tiver algum processo que eles chamam aqui de desmonte. O José Carlos nos traz esse documento, inclusive aqui, que está em nome dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e a gente pode ampliar com ele essa informação. José Carlos, me surpreendeu essa informação, eu não tinha noção do impacto dela, e gostaria de ouvir de você por que da preocupação dos servidores e que ações os servidores estão tomando em cima dessa questão. Bom dia, Zé, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. É triste, dizia o poeta Bertolt Brecht, tristes tempos em que a gente precisa defender o óbvio. E tristes tempos em que a gente precisa defender o óbvio, que é a continuidade de um serviço prestado pelo poder público à população que funciona, que é eficiente e que é reconhecido. Nos surpreendeu já no dia 23 de março, quando foi publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral uma resolução estabelecendo critérios para rezoneamento e redistribuição de zonas. Naquela época, a gente já era contrário a isso, do jeito que estava colocado, porque ela criava critérios relativamente monstruosos, como a conjugação de fatores de densidade demográfica, número mínimo de eleitores, como se isso pudesse ter alguma relação. Vou te exemplificar. Tu pega, assim, numa área rural, por exemplo, uma zona eleitoral formada por 4 municípios, basicamente de característica rural, e entre esses 4 municípios, um quinto, que nada mais é do que um bairro altamente urbanizado e populoso que se emancipou de uma outra cidade. A densidade demográfica desse bairro ultrapassa 100 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto nas outras cidades da volta tu não teria 10 habitantes por quilômetro quadrado. Só que pelo fato daquele pequeno município com densidade demográfica extremamente elevada, acima de 60 habitantes por quilômetro quadrado, a resolução coloca a obrigação de que essa zona eleitoral tenha pelo menos 40 mil eleitores. Ou seja, te dá a obrigação de ter um número de eleitores que efetivamente não existe naquele lugar. Qual é a pena para isso? O fechamento do cartório eleitoral e a necessidade de que as pessoas que moram naquela região se desloquem, em alguns casos, até 200 quilômetros para buscar o atendimento. Ainda mais se a gente considerar que no início do mês de maio foi sancionada a legislação que estabelece aquele documento único, famoso, sob responsabilidade da Justiça Eleitoral, onde é que as pessoas vão fazer isso? Não tem a Justiça Eleitoral naquele local? Se a Justiça Eleitoral que atende aquele local deixar de existir. Então, assim, e aí
No início, no dia 12 de maio agora, o ministro Gilmar Mendes publica, então, expede a portaria 372, que estabelece isso de forma imediata, dando prazo de 90 dias para o fechamento dos cartórios. Nesse prazo de 90 dias era o seguinte, eram 30 dias para que os tribunais regionais eleitorais apresentassem um estudo detalhado e mais 60 para a execução. Isso na data de ontem, depois de muita pressão, começou a mudar. A gente tem uma minuta de uma portaria nova que ainda não foi publicada, flexibilizando um pouco os critérios, mas que na nossa avaliação, pelo texto que a gente leu de ontem para hoje, e aí eu não posso comentar porque ainda não tem uma avaliação detalhada disso, mas enfim, do jeito que estava a portaria anterior, no Rio Grande do Sul seriam extintas e fechadas 33,5% dos cartórios eleitorais. Nós teríamos aqui muito próximo, nós, por exemplo, como é que ficaria? Nós ficaríamos no limite, mas receberíamos os municípios de Joia, Toropi e Quevedos em função do fechamento dos cartórios de Augusto Pestana, de São Pedro do Sul e de Jaguari. Nossa. Isso, por exemplo, se tu levar para Cruz Alta, fecharia Tapera, Tapejara, Arroio Grande. Na região de Erechim, para que as pessoas entendam, onde eu trabalhei já, na região de Erechim. Erechim hoje conta com 2 cartórios eleitorais, fecharia 1. Ao redor de Erechim temos a zona eleitoral em São Valentim, Ronda Alta e Gaurama. Gaurama tem 5 cidades, fecharia Gaurama, passariam as 5 para Erechim. São Valentim atende mais 3, se não me engano, fecharia o cartório, passariam as 3 para Erechim. Resumo da situação, ficaria no local dos 2 cartórios que hoje atendem Erechim, ficaria um único atendendo a 26 cidades. Impossível. Ou seja, impossível. Assim como para nós aqui, impossível. Por exemplo, como é que eu vou fazer uma eleição tendo um local de votação do lado de lá de Joia e um outro do lado de lá de Toropi? Nós não vamos conseguir chegar. A gente não vai dar conta. A Justiça Eleitoral não vai estar junto no processo eleitoral. Seja, isso retira a Justiça Eleitoral da fiscalização do processo eleitoral, isso retira o promotor eleitoral, que o Ministério Público desempenha um trabalho fundamental de investigação e de denúncia, ele é o representante da sociedade junto ao Poder Judiciário, é o Ministério Público Eleitoral que tem o poder de fiscalização, o poder de investigar, coisa que nós do Judiciário não temos, o Ministério Público tem o poder de conduzir essa investigação, retira o Ministério Público disso. Vai ser a festa nos pequenos municípios para a prática de corrupção eleitoral. Vai ser a gente, numa avaliação nossa, a gente chegou à conclusão que se isso for efetivado, a próxima eleição nas pequenas cidades, que são a maioria das cidades brasileiras, a próxima eleição municipal vai ser decidida por quem comprar e carregar mais gente, comprar mais voto e carregar mais gente. Mas, José, eu também amplio isso para as médias cidades, porque, por exemplo, Erechim, se concretizar isso, o cartório eleitoral, o único que sobreviver em Erechim, vai estar tão assoberbado de ações que não vai conseguir acompanhar nem Erechim. Não sei se ele vai conseguir. Essa é, por exemplo, a posição da Ajures e da Associação dos Magistrados Brasileiros, que se somaram na nossa luta, que há muito tempo os juízes e os promotores fazem um trabalho de efetivamente acompanhar as eleições, estão perto, decidem essas questões, garantem a agilidade da justiça eleitoral, que essa agilidade se perde. Deixa de ter um juiz efetivamente julgando ali. Na avaliação das entidades representativas dos juízes, é que se hoje já está difícil com a gente fiscalizando, com o Ministério Público denunciando e com eles punindo, imagina quando não tiver Justiça Eleitoral fiscalizando, quando não tiver Ministério Público investigando e quando não tiver juiz condenando. Fora isso, essas denúncias vão continuar ocorrendo. A população que se sentir ofendida, que se sentir prejudicada quando testemunha um crime de compra de voto, para quem esse cidadão vai fazer essa denúncia? A gente tem que lembrar que essas denúncias vão continuar ocorrendo, só que não vai mais ter um local para ela ser dirigida e essa pessoa vai acabar levando essa denúncia para um quartel da Polícia Militar ou para uma delegacia de polícia e vai sobrecarregar ainda mais a área da segurança pública, que já enfrenta problemas, que já tem falta de pessoal, ela vai receber ainda mais a demanda dos crimes eleitorais. Ou seja, é uma situação muito grave.
Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, mas a gente prossegue conversando com o José. Se você quer encaminhar alguma questão aqui, por favor, fique à vontade, nossas plataformas estão à sua disposição. A gente está conversando com o José Carlos Gomes da Silva, do cartório eleitoral aqui do Tupan-Ciretã, que aqui está representando os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, preocupados com esta portaria do Tribunal Superior Eleitoral, que, se efetivada, segundo os termos que a Carta Aberta em Defesa da Justiça Eleitoral coloca aqui, provocará um desmonte da Justiça Eleitoral em todo o país e, é claro, também aqui na nossa região. Eu vou um rápido intervalo comercial e a gente prossegue ainda com o José Carlos para vermos que ações, ou o que pode ser feita de parte, porque aqui nós estamos vendo que não é somente os servidores da Justiça Eleitoral. Eu estou vendo aqui que no documento tem a participação, a assinatura embaixo do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, também da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União. Quer dizer, nós temos aqui, assinando esse documento, praticamente todos os órgãos envolvidos na questão judicial no aspecto eleitoral e além da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu vou a um rápido intervalo comercial, mas já retorno ainda com a presença do José Carlos, com o apoio de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupan-Ciretã e região, orgulho de ser brasileira. O patrocínio de Delta Sul no mês dos namorados, a compra na Delta Sul, a gente compra agora e começa a pagar só em agosto, por exemplo, um smartphone Galaxy J2 Prime, tela de 5 polegadas 4G, apenas R$ 79,90 mensais na Delta Sul. Farmácias associadas, aqui você tem amigos. Farmácias associadas em Tupã, a Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444. Rápido intervalo.